Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo de hoje, tá gente? Peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, façam comentários e dê sugestões, tá pessoal? Para fortalecer o canal e vir novas notificações, ok gente? Então hoje eu vou falar de uma santa. Hoje é dia 18 de agosto. É dia de quem? Dia de Santa Helena, padroeira dos sonhos, pessoal. Por que Santa Helena é a padroeira dos sonhos? Por quê? Por quê? É porque antes do Constantino ser imperador, ela sonhou que o filho dela tinha sido imperador de Roma. Por isso, tá, gente? Que daí ela se tornou a padroeira dos sonhos, tá, pessoal? Então, Santa Helena, ela é mãe do imperador romano Constantino Magno, tá? A Santa Helena nasceu na Bitínia, que é uma província do Império Romano, tá, pessoal? Ela era de família pobre, plebeia, tá? Ela não era de família nobre, assim, de família rica, abastada, tá, pessoal? E se casou-se com um tribuno militar chamado Constâncio Cloro, que é o pai de Constantino, tá, gente? Constantino, que é o filho de Santa Helena, nasceu no ano de 285, gente, tá? Ele foi o primeiro imperador cristão, tá, pessoal? O primeiro, tá? Só que é o seguinte, gente, assim eu já vou antecipando. O Constantino só se batizou quando ele estava perto de falecer, tá? Já a mãe dele, a Santa Helena, se batizou bem antes dele, bem antes, tá? Ela se batizou assim na época que ele ainda era jovem, tá, pessoal? Daí eu vou contar a história, tá, para vocês a partir de que momento que daí ela se converteu, tá? O Constantino, tipo assim, ele não chegou a se converter muito jovem, tá? Ele se converteu mesmo, pessoal, perto do falecimento dele, tá, gente? Daí, com o tempo, tá, pessoal, após ela se casar com Constâncio Cloro, que é o pai de Constantino, e após nascer o Constantino, pessoal, daí o imperador Maximiliano, tá, quis unir-se a Constâncio Cloro, tá, que é o marido de Santa Helena, tá, para o governo romano. Só que o seguinte, o Maximiliano, gente, impôs uma condição, tá, que ele se separasse de Helena, tá, e casasse com Teodora, que era parente do imperador Maximiliano, tá? E o Constâncio Cloro acabou, né, deixando Helena para poder se unir a Maximiliano, tá, gente? Foi bem assim. Mas assim, a Santa Helena, ela cuidou do filho dela, de Constantino, tudo, tá? Ela e o Constantino sempre estiveram próximos, tá, gente? Esse acontecimento do pai de Constantino deixar a mãe dele
para se unir ao imperador Maximiliano, tá? Não fez com que o Constantino e a mãe dele se separassem, tá, gente? Ela fez parte da educação dele, tudo, da criação dele, mesmo assim, tá, pessoal? Tá certo? E é o certo, né? Ela é mãe, tá? Não é porque o pai tá lá bem poderoso e tudo que é o pai que tem que ficar, né, gente? E o Constantino foi crescendo no exército, tá, gente? Pela coragem dele e inteligência, tá, pessoal? Óbvio, né? Daí, depois da morte de Constâncio Cloro, pessoal, o Constantino foi aclamado Augusto Imperador Romano, tá? Isso aconteceu no ano de 306, tá, pessoal? Daí, na região inglesa de York, através das legiões de Bretanha, pessoal, tá? Que o Constantino venceu a batalha neste lugar aí, Bretanha, tá, gente? Daí a mãe dele, Santa Helena, voltou a viver na corte, como ela vivia antes do pai dele ter deixado ela, né? E recebeu do filho o título de mulher nobilíssima, tá, pessoal? Ela recebeu a mais alta honra, tá? Em Roma, tá? O título de Augusta, tá, gente? Então, o Constantino deu esse título a ela, tá? E daí é o seguinte, estava se começando uma nova época, tudo para o cristianismo, né? As coisas estavam começando a mudar aos poucos, o cristianismo estava aos poucos pegando força, né, pessoal? Até o ano de 313, gente, Santa Helena e Constantino, eles ainda não eram cristãos, tá? Mas daí na batalha, tá? Numa batalha de Constantino contra Maxêncio, tá? Aconteceu algo assim que chamou muita atenção, tá? Assim, ali na hora da batalha, gente, era certo que o Maxêncio, tá, ia ganhar a batalha e não Constantino, tá? E daí o Constantino, como ele era assim, ele não era cristão ainda, tá, pessoal? Mas o Constantino, ele já estava contra ele assim já estava meio que ele tolerava os cristãos, tá? Constantino teve uma visão, vamos começar por aí, tá? Ele teve uma visão, tá? Que foi assim, que daí uma voz veio e disse para ele: com este sinal vencerás. Qual era o sinal? Era uma cruz, tá, pessoal? Que ele viu assim, e essa voz falou: com esse sinal tu vencerás. O que ele entendeu? Com o desenho da cruz, tá, gente? Ele iria vencer a batalha. Daí, o que ele
mandou fazer, tá? Daí lá o exército dele, tá? Pintou as bandeiras e os estandartes, tá, gente? Com a cruz, desenharam a cruz, tá? E venceram, tá? Aí meio que causou a conversão de Constantino, tá? Conversão, mas ele não chegou a se batizar neste exato momento que ele ganhou a batalha. Quem se batizou em seguida e virou uma cristã praticante, tá? Foi a mãe dele, Santa Helena, tá, pessoal? Desde que ele ganhou essa batalha, ela virou uma cristã praticante e se batizou em seguida. Ele, assim, se converteu, tá? Mas assim, se batizar mesmo, tá, pessoal? Ele não se batizou neste exato momento que ganhou a batalha, tá? O que ele fez daí? Ele ordenou o fim das perseguições contra os cristãos, tá, pessoal? Através do famoso documento chamado Edito de Milão, no ano de 313, daí, tá? Gente, porque assim, a cruz é o símbolo do cristianismo, né? Ele venceu, né? Graças a essa cruz aí, essa voz que deu essa luz para ele, tá? Mostrou a cruz, né? Então, assim, o que é ele? Tipo assim, como um ato de gratidão, fez com que os cristãos não fossem mais perseguidos, tá, pessoal? E mandou fazer um documento que é o Edito de Milão, em 313, tá? Daí, o cristianismo passou, pessoal, a ter os mesmos direitos das outras religiões, tá? No caso do paganismo, né, esse, tá? Os mesmos direitos, tá? Os mesmos, tá, pessoal? Anos mais tarde, o imperador Teodósio fez do cristianismo, gente, a religião oficial do Império Romano, tá? Daí o paganismo já estava assim, entre aspas, né? Mas o paganismo não tá mais tão forte como era antes, tá, gente? Tá, pessoal? E a mãe de Constantino, a Santa Helena, tá? Ela assim, ela começou a viajar, tá? Ela mandou fazer várias igrejas na Palestina, tá, pessoal? Lá na Palestina. E ela já era uma senhora, tá? Mas mesmo assim, ela queria fazer a diferença. Ela mandou construir várias igrejas na Palestina, tá, gente? E também a Santa Helena acompanhou escavações, tá? Feitas em Jerusalém pelo bispo São Macário, tá, gente? Que esse bispo aí, ele encontrou o Santo Sepulcro escavado na rocha, tá? A cruz de Jesus Cristo
e as duas cruzes dos ladrões, tá? Aqueles dois ladrões, um deles é o São Dimos, né? Ali, tá? Esse bispo, ele, a Santa Helena também, e outras pessoas que estavam ali, tá? Encontraram essas três cruzes aí, tá? E o Santo Sepulcro, tá? E a Santa Helena mandou que procurassem a gruta do nascimento de Jesus e o lugar sobre o Monte das Oliveiras, tá, gente? Onde Jesus falou com os seus discípulos antes da ascensão. Como assim antes da ascensão? Foi após a crucificação dele que ele ressuscitou, tá? Após, ali na ressurreição dele, ele teve uma reunião com os discípulos dele, que foi no Monte das Oliveiras, tá, pessoal? Daí. E descobriram esse lugar, tá? E depois disso, ela mandou construir outras igrejas, tá? Uma delas, que fica no Monte das Oliveiras, recebeu mais tarde o nome de Santa Helena, tá, pessoal? E também ela mandou construir a Basílica da Natividade em Belém, tá, gente? Que dura até hoje, pessoal, tá? Até hoje, tá? E a Basílica da Ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, tá? Onde que Jesus Cristo, ele se reuniu com os discípulos, tá? Então, ali no Monte das Oliveiras, no caso, foi a igreja de Santa Helena e a Basílica da Ascensão de Jesus, tá? E ela ajudou na construção de mosteiros, tá? E vivia em um convento lá na Palestina, tá, pessoal? Participando de todos os exercícios, tá? Ali das missas, das reuniões, tudo nesse convento, tá, gente? Daí chegou uma hora, tá, pessoal, que a Santa Helena, lá na Palestina, ela estava pressentindo a morte dela. Ela estava sentindo que em seguida ela ia falecer, tá, pessoal? Daí ela voltou para perto do filho dela, Constantino, tá? E faleceu em 330, aos 80 anos, pessoal. Durou bastante, né? Bastante tempo. 80 anos, tá? O corpo dela foi trasladado, tá? Para Constantinopla, tá, pessoal? E colocado na cripta da Igreja dos Apóstolos, tá, gente? Mais tarde, os restos mortais dela foram transferidos para a abadia de Houtwelers, tá, pessoal? Não sei se eu tô falando direito, tá? É um nome bem, assim, eu não entendo ali aquele nome, eu tô falando da maneira que eu acho que tá certo, tá? Em Reims, França, em 849, tá, pessoal? E hoje os restos mortais dela estão no Vaticano, tá, gente? Estão lá e vão continuar lá, tá? Ela já começou a ser venerada como santa, canonizada, no caso, em seguida, logo após a sua morte, tá, pessoal? Não demorou muito tempo, assim, né, como a Santa Clara
também a Santa Clara faleceu 2 anos depois do falecimento dela, né? 1 ano depois, para aí, ela foi canonizada, tá, pessoal? Assim, não levou muito tempo, tá? E a veneração dela se expandiu até nos países do Ocidente. Por que até nos países do Ocidente? É porque, como Santa Helena não estava na Europa, depois que ela se tornou cristã mesmo, tá, pessoal? Então, a veneração dela no início ali, gente, era ali em Jerusalém, na Palestina, naqueles lugares ali, tá, pessoal? Depois, com o tempo, tá, ele começou a se expandir daí até no Ocidente, tá? Tem uma ilha do Oceano Atlântico chamada Santa Helena porque os marinheiros espanhóis a encontraram no dia da festa de Santa Helena, gente, no dia 18 de agosto de 1501, tá, pessoal? Eu já tinha ouvido falar nessa ilha aí, Ilha de Santa Helena, já tinha ouvido falar, tá? E a imagem dela, gente, tá? Assim, é essa aqui, tá? Olha como ela é linda, né, gente? Ela é maravilhosa, ela é linda. Eu acho lindo a imagem dela. É uma rainha, né? Ela teve um título meio que de rainha, né? Que o filho dela deu para ela, né, pessoal? E assim, quando Constantino venceu a batalha contra o Maxêncio, tá? Em seguida, ela já se batizou, tudo, tá? E se dedicou ao cristianismo, tá, gente? Se dedicou mesmo. Assim, o Constantino, depois da batalha, tipo assim, ele deu os mesmos direitos ao cristianismo, tá? Sim, o cristianismo começou a ter os mesmos direitos que as outras religiões lá de Roma, tá, pessoal? E com o tempo, o Teodósio, tá? O imperador Teodósio, daí ele considerou o cristianismo a religião oficial do Império de Roma, tá, gente? Depois dessa batalha aí que foi vencido por causa da visão que o Constantino teve, tá? Só que assim, Constantino não se batizou em seguida, tá, pessoal? Assim, ele deu os direitos para os cristãos lá, direitos iguais, tá? Tudo ali, tá? Só que assim, Constantino não se batizou em seguida, gente. Ele se batizou perto do falecimento dele, tá? Ele levou tempo para se batizar, na verdade. Assim, Constantino, pessoal, assim, ele não se tornou um cristão, mas não um cristão praticante, tá, gente? Até assim, se tem rumores que, na verdade, Constantino continuou praticando paganismo e tal, tudo, tá? Assim, tá? Mesmo os cristãos tendo direitos iguais, tá, pessoal? Lá perto do falecimento dele, que daí ele se batiza mesmo, tá? Que ele já tá com uma certa idade, tudo, tá? Até, pelo que eu ouvi falar, foi mais por questão política que ele se batizou, né? Que Roma, né? Como a religião cristã estava sendo a religião oficial do Império de Roma lá, ele daí perto de, né, se bem que ele era o imperador Teodósio, aqui não diz as datas, mas provavelmente Teodósio foi depois, né,
que daí oficializou, tá? Que o cristianismo já estava tomando conta, tá? Na verdade, já na época do Constantino ali. Então ele já deu um jeito de se batizar, tá? E depois lá o próximo imperador a fazer o resto, né, gente? Tá? E Helena, ela era cristã praticante, se batizou em seguida que o filho ganhou a batalha, tá, pessoal? Então, é isso, gente, tá? Ela é a padroeira dos sonhos, tá, gente? Sempre que, assim, tiver algo que quer descobrir através de sonhos, reza para Santa Helena, tá? Com bastante fé. Eu já rezei mais de uma vez para ela, para descobrir coisas, pessoas, ali algo que estava oculto para mim, tá? E deu certo para mim, tá? Se não dá na primeira vez, gente, reza de novo, reza, 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 vai, tá? Que vai conseguir, tá? Ela é uma santa muito boa pra gente descobrir certas coisas que a gente quer descobrir que a gente não sabe, que a gente quer saber, né? Ela, assim, o sonho ali mostra o que tá vendo, quem é a pessoa que tá fazendo tal coisa, assim por diante. Vocês sabem o que eu tô falando, tá? Rezem pra ela que ela é muito boa, tá? Aquela coisa, no primeiro sonho não deu certo, ó, vai no segundo, vai no terceiro, chegar uma hora que vai dar certo, tá? Persistência, gente, persistência, nunca desista, ok? Então é isso, pessoal, tudo de bom para vocês, fique com Deus, um beijo enorme, tá? Muito obrigada por assistirem o meu vídeo, tá? Tchau!